E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor esteja conosco nesse tempo que vamos partilhar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, age, flui, faz segundo o Teu querer, e possamos receber mais de Ti essa noite, Senhor. Espírito de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, me usa, me instrui, me dá direção, e que possamos sair daqui edificados, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Misture com aleluia. Glória a Deus. Uma palavra bastante conhecida, onde Jesus, depois de passar o período do momento em que ele é levantado ao ministério, ele vai para a sua cidade, Nazaré. E a Bíblia fala que, chegando em Nazaré, como era de costume, ou seja, Jesus frequentava o templo, ele adorava a Deus, ele é o Filho de Deus. E ele vai ao sábado à sinagoga. E aqui nesse texto, abre um parênteses para mostrar algo interessante. Jesus, ele não era chamado de rabi simplesmente porque consideraram ele depois da pregação do Evangelho. Não, Jesus, aos 12 anos de idade, quando ele foi apresentado no templo para ser sabatinado, ele passou na sabatina. Ele foi instruído e recebido como rabino. A partir dos seus 30 anos, ele assume o ministério rabínico. Ali em Nazaré as pessoas sabiam disso, e quando ele se levanta para ler, ele se levanta convidado, porque ninguém se levantava para ler aleatoriamente. Ali na sinagoga tinham-se 3 cadeiras, uma cadeira ficava com a pessoa principal, dirigente da sinagoga, às vezes sacerdote, às vezes não. Ao lado ficava um ministro que cuidava dos pergaminhos, e ficava uma cadeira vazia, sempre à mão direita. Essa cadeira era destinada àquele que ia fazer a leitura e se sentar para falar e explicar a leitura que foi feita, ou ministrar sobre a vida deles. A Bíblia fala que Jesus se levanta porque ele era rabi, ele era um rabino. E quando ele chega, ele abre a Bíblia propositalmente num texto em que estava se cumprindo, uma profecia que se cumpria. A Bíblia fala que ele procura, encontra, abre e lê. E diz a seguinte frase: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ali ele estava dizendo que ele era o ungido de Deus. Quando todos se assentaram e ele se assenta para ensinar, a primeira palavra que ele libera dizendo assim: essa palavra que vocês ouviram acabou de se cumprir no dia de hoje. A Bíblia diz que criou-se uma grande confusão, porque alguns já se levantaram a dizer: esse não é o filho de José, o carpinteiro. As pessoas não entenderam o início do ministério de Jesus, mas Jesus estava com tanta autoridade nesses dias, irmãos, porque a consideração que eles tiveram era para levar Jesus para fora da cidade e apedrejá-lo, mas nem o diabo tinha conseguido vencer Jesus naqueles dias. Porque passado 40 e alguns dias atrás, não dá para narrar exatamente quantos a mais, mas pouco mais de 40 dias, Jesus tinha sido levado diante do Jordão e se batizou. Naquele momento, espiritualmente, se abre o céu e Deus fala do céu: esse é o meu filho em quem comprazo.
A Bíblia fala que ele sai para jejuar 40 dias. Irmão, quando uma pessoa está em jejum 1 dia, 2 dias, já treme, imagine 40 dias ainda sendo Jesus. Jesus estava jejuando 40 dias e a Bíblia fala que o diabo foi tentar tirar uma queda de braço. Imagine, se Jesus sem jejum já põe o diabo para correr, com 40 dias jejuando, o diabo, que doido fazer isso, né? Mas era para se cumprir as Escrituras, e a Bíblia fala que ele não usa o poder que estava sobre ele usa a própria palavra de Deus e vence o diabo. Aí a Bíblia fala que ele sai desse momento de vitória dos 40 dias e 40 noites do deserto e vai para a sua cidade. E quando vai para a sua cidade, ele vai para dentro da sinagoga. E quando ele vai para a sinagoga, ele vai para cumprir a palavra, porque ele foi recebido no Jordão. Passou os 40 dias e 40 noites ali, ministrando, ali, sendo ministrado dentro do deserto. E quando ele volta, ele diz: agora que está a palavra se cumprida. O Espírito do Senhor, que foi derramado em mim no batismo, está sobre mim e me ungiu para a boa obra do Senhor. Ele usa o livro de Isaías, porque o livro de Isaías é uma base tremenda. Por exemplo, se nós formos para o livro de Isaías e chegarmos no capítulo de número 53, nós vamos ter uma base daquilo que Jesus realmente estava falando quando foi ungido. A Bíblia fala que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus estava falando exatamente disso. Jesus estava falando, e se você ler esse texto, você vai perceber que o texto está falando de 4 partes da nossa vida. Está dizendo da nossa saúde, as enfermidades estavam sobre Ele, das nossas dores, as nossas emoções, as curas emocionais estavam sobre Ele. Está falando sobre iniquidade, o nosso caráter estava sendo sarado sobre Ele. E ainda diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, a vida espiritual nossa foi restaurada, e quando Ele deu o brado na cruz do Calvário, o céu se rompeu, o véu rasgou, e o Espírito de Deus estava preparado para voltar a habitar no meio dos homens, mas agora não no meio dos homens, mas habitar dentro dos homens, para que essa palavra continuasse se cumprindo até o dia de hoje, e hoje ela se cumpre. O problema maior é que, diante dessa palavra, diante de entender que Ele é ungido e que o Espírito de Deus tinha preparado Ele para deixar a igreja, Paulo, recebendo essa palavra, interpretando ela no livro de Efésios, diz que o poder que ressuscitou a Cristo está na igreja. Diante de tudo isso, ainda assim, o diabo fica tentando agir em brechas que nós damos. Como assim? Vou te explicar. Nós saímos muitas das vezes de cultos maravilhosos, cheios do poder da palavra, convictos que Deus é na nossa vida, convictos que o milagre está acontecendo, convictos que nós estamos sendo sarados, mas de repente nós temos um ataque do inimigo, ou até mesmo na saúde, ou até mesmo nas nossas emoções, ou até mesmo na nossa vida do passado, da iniquidade, até mesmo na vida espiritual, e aí nós começamos a achar que as feridas da nossa vida ainda estão abertas, que nós verdadeiramente não estamos curados, que verdadeiramente estamos cheios de problema, mas a Bíblia diz que verdadeiramente Ele já nos curou. Hoje eu vim aqui para dizer algo para você: a intimidade com Cristo, a intimidade com Deus, nos garante que a palavra já se cumpriu. Mas pastor, por que eu tenho alguns sintomas às vezes na minha vida de alguma coisa? É que o diabo mostra uma cicatriz de algo que já foi sarado e diz que ainda é uma ferida. E diante das dificuldades nós achamos que verdadeiramente é uma ferida. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa para você: não há mais feridas. O que há é cicatrizes de algo que passou para trás. Porque o que está na frente é a promessa, é o futuro, é aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o inimigo tentar fazer você entender que as cicatrizes
ainda são feridas. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga assim, só tem cicatriz, irmão. Agora diga assim para ele, sabe por que tem cicatriz? É para você lembrar de onde você veio. Aleluia. Quando eu entro nesse texto, verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Meu Deus. Sabe o que significa? Que eu posso ser sarado. Que eu posso ser curado, que a minha saúde pode ser restaurada e eu preciso apenas entender que se Ele levou, eu não tenho mais elas. Sabe qual é o nosso grave problema? É que nós quando sentamos e até mesmo após o culto, lá no hall tomando café, nós falamos assim, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, a minha não sei o que, a minha não sei o que, nós estamos tomando para nós aquilo que Ele já levou na cruz. Ah pastor, mas eu ainda estou sentindo alguma coisa. Irmão, isso é reflexo da cicatriz. A cura vai chegar completa na sua vida, porque Ele levou, e se Ele levou, a cura está liberada sobre a sua vida. A cura está liberada sobre nós, e esse texto é claro em dizer, se ainda tem reflexo, fique tranquilo, você vai ser completamente sarado, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar a obra que começou. Quando ele te chamou para uma obra completa, não pela metade. Ele não vai salvar você e deixar você doente, Ele vai te salvar, mas também vai sarar, curar, restaurar a sua vida, porque Ele é assim. Ele é completo. Diga assim, Ele é completo. Ele é completo na nossa vida. Hoje é noite de você dizer assim, eu sou sarado. Já dispare uma contra o inferno, diga assim, o diabo querendo ou não. Vai, irmão. De novo, porque isso aí ele não acreditou. O diabo querendo ou não. Eu sou sarado. Olha o teu irmão, diga assim, seja curado. Seja profeta aí, irmão. Aleluia, seja profeta aí. Porque não precisamos esperar o final do culto para orar pelos enfermos. A sua palavra profética já pode liberar curas aqui, e as pessoas já serem curadas antes mesmo de acabar o culto, porque Ele levou as enfermidades. Elas foram lá na cruz. Aleluia. E esse texto continua, e eu sou apaixonado por ele, porque ele faz com que a salvação seja plena. A palavra salvação, tanto no hebraico quanto no grego, diz respeito à libertação, liberdade. A palavra direta do hebraico é liberdade. Diga, eu sou livre. A tua irmã diga assim, eu sou livre, irmão. Você é livre. Significa que a cruz te libertou. E quando falamos a palavra libertação, a gente já pensa num demôniozinho, né? Fala, isso deve ser aquele camaradinha. Não, estou falando de que tudo que sai sobre a nossa vida como peso, tudo que nós levamos como peso sobre a nossa vida é prisão. E Ele fez de nós pessoas livres. Ele me fez livre, Ele te fez livre. E se Ele nos fez livre, nós temos que entender que isso é para nós e viver isso. Ei, eu estou aqui para dizer para você, você pode viver uma vida liberta. Uma vida de liberdade para a glória do nome do Senhor Jesus. O segundo ponto que ele fala aqui nesse texto, ele fala assim que, além das enfermidades, Ele levou nossas dores sobre si. Quantas dores, né? Emocionais. E às vezes a gente carrega pesos emocionais sobre as nossas vidas. Muitas das vezes precisamos de alguns tipos de tratamento, e eu não desaconselho você passar por um psicólogo, um terapeuta, não desaconselho, não. Existem profissionais maravilhosos. Mas quantas pessoas sofrem, e sofrem muitas vezes caladas. E o texto está dizendo que Ele levou as dores, que nós podemos entender que Ele está dizendo assim, lance sobre mim toda a sua ansiedade, lance sobre mim todo o seu fardo, porque eu vou tornar você livre.
A liberdade significa que você não deve ficar lutando, se martirizando, porque toda pessoa, irmãos, que não busca essa libertação, essa liberdade em Cristo, entender que Ele levou, isso está muito ligado à nossa mente. E Paulo diz assim, que tudo para nós começa na transformação da forma de pensar, que quando somos transformados na forma de pensar, nós experimentamos o que é bom, perfeito e agradável de Deus. Começa aqui, eu tenho que entender que se Ele me libertou, eu não vou ficar preso no pânico, eu não vou ficar preso no medo do escuro, eu não vou ficar preso com medo do meu passado, eu vou ser liberado para viver o novo de Deus. Ele quer que você viva o novo, porque viver com o peso do velho traz consequências. Diga assim, traz consequências, irmãos. Vamos olhar para a vida de Davi? Um pouquinho de Davi. A Bíblia fala que Davi era excluído desde a sua nascença. Muitas linhas teológicas dizem que Davi era excluído porque ele não era filho materno, era filho paterno somente. E por ser só filho paterno, ele era vergonha do pai. Porque o pai tinha se relacionado com uma pessoa de outros povos. Por isso ele era excluído. Isso explica muito, inclusive a oração dele no Salmo 51. Em pecado fui formado. Davi nasce cuidado por empregados. A sua adolescência é cuidar das ovelhas malhadas. Diga para o seu irmão, ovelha malhada, irmão. Diga assim, tem menos valor. Quando chegava-se na casa de pessoas como Jessé, em volta da casa onde se podia ver, em volta que eu digo não é 10, 30 metros, é onde se podia ver, ficavam as ovelhas mais bonitas. As malhadas ficavam onde não se podia ver. Davi poderia pelo menos cuidar das ovelhas que não eram malhadas. Mas ele foi cuidar das ovelhas malhadas. Segundo o costume judaico, ele nunca tinha comido na mesa da família. Ele comia com os empregados. Esse moço era cheio de traumas. Porque uma coisa é você ter 30, 40 anos de idade, estar amadurecido para enfrentar algumas batalhas. Outra coisa é você ter 12, 13 anos de idade e não conseguir entender por que o seu próprio pai te exclui do meio da sua família. Porque os seus irmãos não te aceitam. Mas o interessante é que, para que essa palavra tivesse efeito, Deus mostra que Ele aceita. Que mesmo que as marcas que mostram que fomos rejeitados, Deus vem mudando essas marcas, levando as nossas dores e nos colocamos como filhos de um Deus que não nos perde de vista. Eu não sei a sua história, mas esse menino, um dia estava cuidando das ovelhas malhadas e, diga-se de passagem, aqui o pastor teólogo para nos ajudar, claro que o pai sabia que lá tinha leão, tinha urso. E um ataque de um leão e de um urso talvez livraria ele de uma vergonha. O filho bastardo morreria, o excluído morreria. Mas Deus, quando tem promessa na vida de alguém, pode levantar quantos ursos quiser. Pode levantar quantos leões quiser. Esse menino, adolescente, lutou contra todos que se levantaram e venceu. Deixa eu dizer uma coisa, você não vai parar no meio dessa prova. Você vai vencer, você vai chegar no final e vai cantar o hino da vitória. Aí um belo dia Deus fala com o profeta Samuel e diz, vai para a casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser ungido rei. E quando ele chega lá e fala com o pai imediatamente chama os irmãos de Davi e apresenta a todos. E todos, a Bíblia fala, não era um ou outro, todos eles tinham porte físico de rei. Eu não sei como pode, se alguém colocar um porte físico para isso, mas a Bíblia fala que quando Samuel olhava, dizia assim, esse é. Aí Deus fala, não é. Aí vinha o outro, esse é. Não é. Quando passou os 7,
Talvez Samuel no seu coração falou assim: Senhor, o Senhor me mandou enganado aqui na casa. Todos os filhos, e não é. Mas o Espírito de Deus, quando escolhe alguém, não deixa passar nada. Diga comigo assim: o Espírito de Deus não deixa passar. Diga, Ele te escolheu. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus vai no coração de Samuel e diz para ele assim: pergunta se não tem mais um. Você nunca vai ficar escondido. Você nunca vai ser esquecido. Deus está olhando para você e vai te dizer: falta mais um, falta você. Você vai se levantar, você vai cumprir o chamado. Você tem promessa, eu vou levantar você. E a Bíblia fala que, envergonhadamente, o pai diz assim: tem mais um. Sabe como que é, né? A vida, né? Está lá cuidando das ovelhas no pasto. E aí, Deus, quando conhece o nosso coração e resolve nos honrar, Ele começa nos honrando no meio do lugar onde nós passamos a maior vergonha. Como assim, pastor? Samuel imediatamente diz assim: então manda chamar, mas ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Imediatamente Samuel sabia: se esse menino não é o filho original da casa, ele nunca comeu nessa mesa. Então hoje é o primeiro dia de ser honrado, ele vai comer nessa mesa. A Bíblia fala que quando ele chega, irmãos, aleluia, ele chega sem entender nada. É chamado para dentro da casa sem entender nada. Descobre que uma visita muito importante está na casa, e ele chega, e quando chega diante da visita, aleluia, a Bíblia fala que ele chega talvez com a cabeça baixa, talvez tímido, porque estava pisando num lugar que ele não estava acostumado, estava no meio dos seus irmãos, no meio de uma autoridade, não era costume para ele. Mas quando ele chega ali diante de Samuel, Samuel pede para que ele levante os olhos, e quando ele olha para Samuel, aleluia, o Espírito de Deus diz assim: é esse. E a Bíblia fala: e ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Aleluia. Diga comigo: ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Diga para você mesmo, diga assim: entendeu? É para você. Não é para você olhar para o lado, não. Diga assim: entendeu? É para você. Só que quando precisa se ter feito certas coisas e não são feitas, as marcas prosseguem. A Bíblia fala que logo depois ele vai e mata Golias. E sabe quantos anos ele tinha quando ele matou Golias? Provavelmente 17 anos de idade. Ainda adolescente. Um monte de soldado lá de 30, 40 anos, experiente, tiveram medo. O menino de 17 anos foi lá e matou. Quando é ungido, irmão, não é a idade. Quando é ungido é a unção. Vou dizer de novo para você entender. Quando é ungido não é a idade. Quando é ungido é a unção. A unção está aí, irmão. A unção está sobre a sua vida. E ele sai de lá e é honrado. Mas de repente, ainda antes de passar para a maioridade, porque a maioridade judaica é 30 anos, agora ele é perseguido pelo rei. Era perseguido pela família, agora é perseguido pelo rei. Pare para pensar a cabeça de um menino que não podia dormir num lugar único, porque sabia que havia um rei atrás dele. Um dia ele dormia numa caverna, outro dia ele dormia em outra caverna. Cada dia ele estava num lugar. Às vezes eu vejo tantas pessoas baterem nele por conta do erro dele com Betseba, mas as pessoas não conhecem a história dele para falar mal dele. Ele teve uma história cheia de marcas. E toda vez que não há uma cura, aleluia, existe catástrofes depois. Toda vez que não há uma cura, existem problemas que vêm depois. E toda pessoa que não consegue ser perfeitamente curada, aleluia, reflete o reflexo daquilo que está na sua alma. Pastor, explica melhor. Veja os salmos que ele escreveu. Ele não conseguiu escrever um salmo que ele não tocasse no nome inimigo, morte, dificuldade no meio do salmo. Isso estava dentro dele. Ele sabia que a vida dele seria a vida com dificuldade.
Até quando ele estava fazendo dos salmos mais belos e mais conhecidos de todos, que você vê em placas de caminhão, em vidros de carro, em portas de casa. Bíblias ficam abertas nesse salmo, que é o Salmo 23. É um salmo maravilhoso. O salmo que diz que o Senhor é o nosso pastor e em nada nos faltará. E se você continuar maravilhosamente, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Lindo salmo, não é? Mas aí de repente a marca aparece e diz assim: mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não esquece o vale. Mas ele sabia de uma coisa: não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Aleluia. Ele está com você em todos os momentos. Passa-se o tempo, as marcas geram falta de correção para os filhos. A Bíblia fala que a sua filha Tamar é abusada pelo irmão. Quando ela entra em quebrantamento, Abisalão, o irmão mais velho, vai até ela e diz assim: entre para dentro do seu quarto e se cale, não conte nada para ninguém. Porque Abisalão tinha planejado um plano de matar o próprio irmão. As consequências viram catástrofes. Nunca entre para dentro de um quarto e esconda os seus problemas. Procure ajuda. Porque se ela tivesse procurado ajuda, talvez muita coisa tivesse tornado outros caminhos. Abisalão falou: entra lá, fica calada. Imagine o tempo que essa moça passou. Alguns meses depois, Abisalão mata o seu irmão. Davi perde 2 filhos, porque um morre e o outro tem que fugir. Quando esse outro volta para tentar tomar o trono de Davi. E em meio a essa batalha pelo trono também é morto. O peso foi tremendo sobre isso, porque precisa ser curado. Agora o Novo Testamento, a nova aliança garante que todas as nossas dores foram curadas. O que eu quero dizer? Você não pode continuar sofrendo com dores de emoção na sua vida, de coisas passadas. Você tem que lançar diante de Cristo. Não deixe que as suas emoções atrapalhem você de percorrer o lindo caminho escrito para você por Deus. O propósito de Deus na sua vida é tremendo. Hoje nós temos uma cruz que levou sobre si tudo. Ele levou essas dores da emoção, e hoje a palavra de ordem sobre a sua vida é que você já está sarado. Você precisa entender, assumir isso, liberar a tua mente. Não fique preso, porque a decisão é sua, a decisão é minha. Nós que decidimos. Diga-se: a decisão é nossa. Nós é que decidimos, ou ficamos presos com o passado, que o passado só serve para nos prender, ou nós vamos rumo ao futuro que Deus planejou para nós. A escolha é nossa. Quando eu vou rumo ao futuro, eu estou aceitando que Ele verdadeiramente levou as minhas dores, que as minhas emoções podem sim ser saradas, que as minhas emoções podem sim ser renovadas. E essa intimidade, eu vou dizer para você, quando você procura um psicólogo, ele vai lá e te coloca num divã ou numa cama e começa a fazer perguntas e começa a fazer você se direcionar de tal forma que você começa a abrir a sua alma e começa a tirar as camadas da sua alma e vai liberando para que possa ser entrado dentro do profundo das suas emoções para encontrar um meio de te ajudar a vencer. Deixa eu dizer uma coisa: entre na presença do Espírito Santo e deixe Ele entrar no mais profundo, na camada mais profunda, no lugar mais profundo da tua alma e sará-lo, para que você seja sarado verdadeiramente. E quando você enfrentar as dificuldades, o passado não te puxe para trás, mas a promessa, o propósito te leve para frente, para frente, para frente, porque é lá que Deus tem uma história para você.
É lá! É lá! A escolha é nossa. Logo que eu me casei, na verdade eu estava ainda noivo, eu comecei a ministrar numa igreja, uma pequena igreja em Votorantim. Logo que eu me casei, se tornei pastor da igreja. Mas preciso abrir um parênteses para dizer, eu não era pastoreado. A minha mãe na fé foi uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus. Mas ela é uma mulher de oração, não uma pastora. Eu nunca tive um exemplo de pastorado. Nunca tive alguém que me ensinasse, como hoje tem o nosso pastor. Não tinha. Eu assumi ser pastor, na verdade, quando eu vi, eu já estava pastor. E procurei fazer o mais perfeito possível dentro do entendimento que eu tinha. Errar o menos possível. E nesse tempo, sacrifiquei minha família, porque não sabia ser pastor. Sacrifiquei a mim mesmo. Cometi falhas. E quando eu cometi falhas, o povo que tinha uma igreja com 16 pessoas, agora tinha 6 igrejas. E a sede que comportava 100 pessoas, ficava pessoas de pé no culto. Esse povo, quando eu cometi uma falha, me jogaram para fora da igreja. Eu saí dali com 2 pensamentos que eu podia tomar. Nunca mais subir num púlpito para pregar a palavra de Deus. E talvez eu não estivesse nem na igreja aqui hoje. Ou se tivesse, estaria sentado lá no último banco. Ou tomar a decisão de deixar tudo para trás e seguir em frente para o propósito que Deus tinha na minha vida, que me trouxe aqui. A escolha era minha. A escolha era minha. Paguei um preço, mas escolhi seguir em frente. Quando eu comecei a seguir em frente, aleluia, o Espírito de Deus falou no meu coração. Depois desse dia em diante, Deus me colocou no meio de pessoas conhecidas nacionalmente e internacionalmente. Se não tivesse passado por essa experiência, talvez eu estivesse até hoje na igrejinha pequena no bairro. Mas Deus, às vezes, permite coisas acontecerem na nossa vida, para que a gente tenha decisões que vão mudar o nosso propósito. Decisões que vão mudar o nosso crescimento e vão nos trazer o amadurecimento que levaria talvez 10, 20 anos para acontecer esse amadurecimento. Deus resume o tempo e você amadurece tão rápido, e essa rapidez de Deus é porque Ele tem pressa em fazer a sua vontade, a sua obra e cumprir o propósito na sua vida. Eu não sei o que você passa. Aleluia. Eu não sei. Mas hoje é noite de você tomar a direção certa. Hoje é noite de você dizer não para o passado, para as marcas. E dizer sim para o propósito que Deus tem na sua vida. Se desprenda. Mas pastor, não é fácil. Mas se fosse fácil eu não precisava falar. Não é fácil mesmo. Eu sei o preço que eu paguei por isso. Marcas que até hoje eu luto com elas. Aleluia. Você pensa que às vezes diante de um culto desse, não bate no coração e fala assim, o que eu vou falar para esse povo? Vem aquela voz das pessoas que diziam assim, você não é capaz não. Mas eu tenho que mudar essa história e dizer assim, o Espírito de Deus na minha vida, Ele é capaz. Você tem que mudar a sua história. Mas por que você tem que mudar? Porque você tem que ter convicção que a cruz levou tudo.
A cruz levou o meu peso, a cruz levou o teu peso, a cruz levou as suas dores. Você tem que vencer, e hoje é a noite que o Espírito de Deus está aqui pairando para tirar o rancor, a dor, a tristeza, e que você possa ter uma vida nova. Libere perdão, libere, seja liberado emocionalmente. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Esse amadurecimento aconteceu de uma forma tão grande na minha vida. Tenho visto cada testemunho. Sábado eu estava numa igreja. Quando tinha acabado o culto, me trouxeram um lanche para comer. Eu fui comer o lanche. Quando eu sentei, dei uma mordida no lanche. Uma moça falou assim: pode orar por mim? Eu, claro, deixei tudo ali e fui orar, porque é primordial. Quando eu estava orando por ela, o Espírito de Deus falou assim: ela tem sofrido graves perseguições. Mas o pior de tudo, ela não consegue perdoar o pai dela. Quando eu falei isso, essa moça caiu urrando no chão. Aleluia. Eu fiquei... Porque tem coisa que o Espírito de Deus revela, tem coisa que você só ora, né, pastor? E eu deixei ela ali sendo ministrada pelo Espírito, sentei, e a pastora da igreja veio falar assim para mim: vários pastores vêm aqui, oram por ela, e ela passa por isso. Minha esposa falou assim: a alma dela está pedindo socorro. A pastora chamou a mãe dela para conversar, e a mãe chamou ela. E ela veio, e eu abracei ela e disse assim: posso ser adotado como pai para você? Ela voltou a urrar, a chorar. Me apertou. Quando ela foi soltando, eu assim, ela virou para a mãe: posso falar? E a mãe falou assim: ela nunca falou isso para ninguém. Quando ela me soltou, ela falou assim: há 3 anos atrás meu pai abusou de mim. E toda vez que a minha mãe ia para o culto para ministrar, eu era abusado em casa. Eu não consigo perdoar meu pai. Falei com ela pelo Espírito de Deus, que o Espírito estava falando. E eu disse para ela: Jesus quer tirar esse peso emocional da sua vida. Você não pode ficar... Você está travada, fechada. E ela era fechada. E a pastora falou que ela ficava sempre no último banco. E a pastora até hoje não sabe o que aconteceu na vida dela. A mãe não contou para a pastora, porque ela tinha que contar. O primeiro pastor que ela sentiu de contar foi eu. E eu ministrei ela e orei com ela. E falei: primeiro passo, independente de tudo, diante de Deus, você tem que liberar o perdão, porque é você que vai ser abençoada com isso. Eu cheguei em casa 1h da manhã, uma mensagem veio. Ela chegou na casa e chamou o pai dela para conversar. Colocou ele sentado na frente dela e abriu tudo o coração dela. Desmontou a vida do pai. E a última palavra, a mãe dela dizendo, a última palavra que ela falou, olhando nos olhos do pai, falou assim: eu te perdoo. No outro dia, meio-dia, ela falou assim: pastor, eu estou sentindo outra pessoa. Eu estou livre. E eu disse para ela: Jesus verdadeiramente te libertou. Aleluia. Ele quer pegar você pela tua mão e te dizer: você é livre. O Espírito de Deus me ungiu, aleluia, para trazer liberdade aos cativos. Ei, hoje Ele está mexendo no profundo de algumas emoções aqui, dizendo para você: você pode sim deixar tudo isso para trás, liberar tudo isso para trás, porque há uma nova vida te esperando, há um novo de Deus, há um presente de Deus, há um milagre de Deus que vai acontecer, quer o diabo ou não, ele vai recuar, porque é tempo de vitória, é tempo do novo de Deus sobre você. É tempo do novo, é tempo do novo, é tempo do novo de Deus.